A paz do Senhor, meus irmãos, muito boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar já o nosso estudo. Já está na hora, eu acho que sim. Se não está na hora, está quase. 8 horas em ponto. Espero que estejam todos bem e vamos então partir para Romanos capítulo 2. Vamos estar orando e apresentando ao Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, né? E hoje é um texto para nós que de alguma forma praticamos práticas religiosas, não é? E isso não quer dizer que a gente seja religioso ou que nos apoiamos na religião, mas talvez alguns sim, não sei. E esse Romanos capítulo 2 é criticando, né, essas pessoas que se apoiam nas práticas religiosas como eu às vezes digo folhas de figueira, né? E vamos então orar, agradecer a Deus, que o Senhor possa estar a falar conosco nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso meio, nos guiado e nos instruído, ó Senhor, para sermos cada vez mais segundo a imagem do Seu Filho. Ó Pai, nos abençoa neste momento, guia e fala ao nosso coração. Que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um que está aqui comigo e aqueles que vão ver depois através das gravações. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava a dizer, esse capítulo 2 ele é um tiro certeiro na hipocrisia religiosa. É Paulo derrubando o crente certinho, né? Aquele que acha que é o super crente, que aponta o dedo para todos, que se acha muito seguro, só porque é povo de Deus, como era no caso aqui os judeus. Ah, Romanos capítulo 1, nós, na aula passada, nós vemos como Paulo mostrou que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ímpios, que não criam em Jesus, no Evangelho, eles estavam debaixo da ira de Deus, né? Fala ali de pecados bem marcantes, né? Homossexualidade, imoralidade sexual, corrupção da mente, idolatria. Então, no capítulo 1, ele fala daqueles que não conhecem a Deus, de como eles já estão condenados e como eles não têm desculpa, porque aquilo que é possível conhecer de Deus é manifesto através da revelação natural da criação. Agora, no capítulo 2, Paulo vai apontar a arma para um outro grupo, o grupo moralista, o grupo religioso e, em especial, o grupo judeu, que olha para os pecados dos outros e diz: Isso é um absurdo, mas às vezes, no fundo, acaba praticando outras coisas que são igualmente pecado. E depois, no capítulo 3 ele vai concluir com aquela frase: Não há um justo, não há um justo sequer, e todos estão debaixo da condenação do Senhor, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a tese que Paulo está montando até chegar no ápice dessa verdade. Primeiro com os gentios que não conhecem a Cristo e agora com os judeus que achavam: eu não sou como o gentio, eu conheço a lei, eu sou de uma família que tem promessa. Pois é, e Paulo aqui diz: olha, isso não vale de nada. Então, o tema central de Romanos capítulo 2 é: Deus julga todos com justiça, sem acepção de pessoas, não por aparência religiosa, mas pela realidade do coração e das obras. Né? Ele começa falando aqui no verso 2 que Deus julga segundo a verdade, no verso 6 que Deus julga segundo as obras, não como base de justificação, mas como uma evidência daquilo que está no nosso interior, no verso 11 que Deus não faz exceção de pessoas, e depois ele termina dizendo que o verdadeiro judeu, entenda-se que o verdadeiro judeu, sim, o verdadeiro povo de Deus, é aquele que serve no interior com a circuncisão do coração e não a circuncisão que eles conheciam, né?
lá de Gênesis capítulo 17, que era a aliança, né, entre Deus e o povo, a circuncisão do prepúcio. Vamos então entrar, Romanos capítulo 2, ele começa ali nos primeiros 5 versículos a falar do moralista condenado. Ele começa no verso 1 dizendo, portanto, ou seja, esse portanto faz uma ligação com o assunto anterior, lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos e versículos, ok? Isso foi algo que foi colocado depois para facilitar o estudo bíblico. Então, às vezes a gente começa um capítulo novo, parece que é outro assunto diferente, mas existem algumas dicas nas palavras e na gramática que nos dão a entender que ele está continuando o assunto. Ele diz, portanto, ou seja, depois de tudo que eu já disse no capítulo 1, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que palavra forte de Paulo, começando a falar com os santinhos de plantão. Paulo conecta aqui o capítulo 1 e ele fala agora para o moralista, para o homem santo, para o homem que ora mais alto do que todo mundo, que carrega a Bíblia debaixo do braço, que anda de paletó e gravata, né? Que gosta dos títulos e das saudações nas praças, né? Aquele que condena os tais pecados do capítulo 1, que são condenáveis mesmo, né? Imoralidade sexual, desobediência aos pais, temos ali a homossexualidade, mas que depois pratica outros pecados, né? Eu estou condenando o cara porque ele está bebendo, ele está fumando, ok, isso é ruim, é pecado, mas eu minto, mas eu fofoco, né? Mas eu levanto falsos testemunhos. É esse tipo de gente que Paulo está falando agora. Ele diz, tu és indesculpável. Ele usa o mesmo termo para os gentios que não conheciam a Deus. Lá no capítulo 1, verso 20, que eles eram indesculpáveis por não crerem em Deus. E agora ele diz para os religiosos que eles são indesculpáveis quando eles acusam e apontam o dedo, mas que para eles mesmos não olham. Ele julga o outro, mas pratica coisas semelhantes. Pode até não praticar o mesmo tipo de imoralidade, né? Mas pratica outros tipos de imoralidade, que às vezes são mais do fórum interior, né? Um coração idólatra, às vezes, um orgulho, um egoísmo, uma perversidade, é algo que está nele. Não é um pecado, digamos assim, que é muito visível, porque ele pode fingir que não é nada disso, mas continua sendo condenado no mesmo nível daqueles pecados mais gritantes, né? A pessoa pode pensar assim, ai, mas eu não sou adúltero, lá porque lá falava do adultério, né? Mas às vezes cobiça uma mulher no Instagram, e a mesma coisa, a mulher cobiça um homem no Instagram, hoje em dia é a mesma coisa, não, tem, às vezes, sei lá, até tantas mulheres como os homens que veem pornografia. Então, a pessoa pode pensar, eu não adultério, não faço, não fornico, mas na sua mente faz tudo isso. A pessoa pode pensar, eu não sou imoral, né? Mas às vezes tem brincadeiras imorais, né? A pessoa pode pensar, eu não sou mentiroso, mas às vezes também não é sincero. Pela frente é uma coisa, está tudo bem, mas depois nas costas só sabe falar mal, criticar, às vezes não dá nem a hipótese das pessoas se defenderem, né? Então nós vemos aqui que são pecados diferentes, mas são pecados com o mesmo preço. O salário do pecado é a morte, continua sendo a morte, não mudou, né? Então, existem diferentes níveis de pecado. Às vezes a gente pensa, tem aquela célebre frase que não existe nem pecadinho nem pecadão. Por acaso a Bíblia dá a entender, essa frase que não existe pecadinho nem pecadão não é teologicamente correta. A Bíblia dá a entender, o próprio Jesus Cristo dá a entender que existem pecados mais graves do que outros. Mas todo pecado leva à morte, né? Como é que isso vai se desenrolar na eternidade? Eu não sei. Mas
Mas a Bíblia dá-nos a entender que existem pecados mais graves. Olha, Jesus, quando ele é entregue para ser crucificado, ele diz: Olha, aqueles que me entregaram a ti, a Pilatos, maior pecado cometeram. Então, isso não quer dizer que o outro, como é um pecado menor, vai ser tratado com leveza. Não, a condenação ela é a morte, é a condenação eterna. Mas, às vezes, nós julgamos as pessoas. Porque cometem coisas mais flagrantes, mas se olharmos para nós, para o nosso interior, as coisas que pensamos, as coisas que falamos às vezes, as coisas que projetamos na nossa mente, às vezes e muitas vezes são pecados graves também, mas é muito mais fácil eu apontar aquilo que todo mundo está vendo e omitir aquilo que só eu sei, né? Então esse versículo, logo capítulo, verso 1, né? Nós no verso 1 já passaram 10 minutos. Logo no verso 1 é um tapa na cara de toda a hipocrisia religiosa, seja ela evangélica, seja ela protestante de outras denominações, católica, seja ela qual for. A gente vê até em outras religiões que não têm a ver com o cristianismo, né? Nós vemos aqui, a gente está num contexto que tem muito islamismo, e às vezes eu lembro na altura do Ramadão, né, que eles fazem aquele Ramadão, não comem, durante o dia estão ali, quase não falam, nem engolem a saliva alguns, mas depois à noite comem tudo e mais alguma coisa, fumam, bebem, fazem, está a ver, cara, é uma hipocrisia. Então isso não é válido. Claro que a gente nos interessa o único caminho que é verdadeiro, que é o caminho do Senhor Jesus, mas isso existe em várias áreas da sociedade. Gente que abomina certos pecados escandalosos, mas vive em fofoca, em orgulho, em dureza, em falta de amor. E Paulo diz: Sabemos, porém, verso 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, o juízo de Deus é segundo verdade. Deus não julga pela imagem, pela reputação, pela placa da igreja, mas pelo real estado do coração de cada um. Todos os exemplos que eu dei ali atrás são muito fáceis de disfarçar, né? Mas são realidades internas que, por vezes, até alguém que está mais próximo nem se apercebe. Mas nós servimos aquele que a Bíblia diz que tem olhos como chama de fogo. O que é que isso significa quando João vê Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, vê Jesus com olhos como chama de fogo? Isso representa um olhar que tudo penetra, que discerne intenções, motivações, verdades ocultas. Nada escapa ao olhar de Cristo. E ele vê não apenas o que nós fazemos, mas por que é que nós fazemos? Ele discerne as intenções do nosso coração, né? Por isso que realmente nós não conseguimos nunca fugir de Deus. Quando nós pecamos, às vezes achamos que ninguém está vendo. Deus está vendo, Jesus está contemplando, está se entristecendo, às vezes com as nossas atitudes, né? E a Bíblia diz: olha, quem pratica tais coisas, essas coisas lá do capítulo 1, ou coisas semelhantes, coisas camufladas pela religião, está debaixo do mesmo juízo de Deus. A religião é para muitos como as folhas de figueira que Adão e Eva colocaram para esconder a sua nudez, para esconderem a sua vergonha. E nós às vezes usamos também a religião e a nossa religiosidade, os nossos dizeres evangélicos, os nossos jargões evangélicos, às vezes até para esconder o nosso pecado. Verso 3: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que escaparás do juízo de Deus, né? Paulo está expondo aqui o auto-engano religioso. Porque só porque eu condeno o pecado, eu acho que estou automaticamente do lado de Deus? Não. Conhecer o certo não salva. Condenar o erro não salva. Julgar o outro não salva. Muitos de nós, hoje, na igreja, têm uma postura de juízes no meio do povo, mas Deus não nos chamou para ser juízes. Deus nos chamou para sermos irmãos uns dos outros.
Por isso que Paulo diz lá aos Colossenses capítulo 3, verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, também vocês perdoai. Colossenses 3,13. A palavra suportar aqui significa sustentai, tolerai com benevolência, carregar junto. É muito fácil quando eu vejo alguém que está em pecado condenar, falar mal, né? Avaliar a santidade dos outros, mas a Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia chama para ir lá, para ajudar, para carregar, para fortalecer na fé, com amizade, com amor. Paulo está nos ensinando que a vida cristã em comunidade exige paciência, misericórdia, perdão, porque todos erramos e todos precisamos da graça de Deus. Onde é que nós tiramos essa ideia de que nós somos dignos mais do que os outros? Todos precisamos da graça de Deus, tanto para sermos perdoados quanto para perdoar. É como se Paulo dissesse assim no verso de Colossenses capítulo 3, verso 13, né? O suportar, ou seja, assim como Cristo te aguenta, aguenta também o teu irmão. Assim como Cristo tem paciência para contigo, é longânime para contigo, seja longânime e paciente para com o teu irmão, com amor, com mansidão em oração. Verso 4: ó, desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo está afirmando que quem se arrepende só o faz porque Deus é bom. Não é porque o homem. Eu não me arrependo porque eu sou bom, porque a graça de Deus me alcançou. Efésios 2:8, salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é algo que Deus dá para nós abrirmos os nossos olhos e nos arrependermos dos nossos pecados. Paulo está lembrando que se não fosse a graça, a tolerância, a longanimidade do Senhor, nós estávamos perdidos, entregues e condenados nas nossas próprias imundícies. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ninguém se pode gloriar por ser santo ou por estar salvo. O que nós recebemos não provém de nós. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz assim: pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se tu recebeste, porque te glorias como se não tivesses recebido? Olha que texto poderoso para nós, para baixarmos um pouco a crista, para olharmos para o nosso próximo como irmão em Cristo que precisa de paciência, de benignidade, de longanimidade, assim como Deus tem por nós. Então, apontar o dedo com altivez em relação ao próximo, se considerar superior espiritualmente, é uma atitude de quem já se esqueceu de onde Deus o tirou e que vive longe do Evangelho. A Bíblia diz que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos, Filipenses 2:3. Irmãos, é muito sério. Paulo está dizendo: olha, Deus está sendo tolerante, Deus está sendo bom, Deus está sendo paciente, e nós devemos responder a isso com um arrependimento constante, uma busca constante pela misericórdia do Senhor, porque toda essa bondade e paciência é a oportunidade que nós temos de ir mudando a cada dia. Verso 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, aqueles que condenam, aqueles que não olham para si mesmo, que não se arrependem, que acham que são os bambamãs, eles estão só acumulando ira para as suas vidas. É como que alguém que vai enchendo uma conta de juízo e que um dia essa ira vai ser revelada e vai ser derramada sobre esses hipócritas. Que coisa que Jesus criticou foi a hipocrisia religiosa. A palavra hipócrita significa ator. E como nós somos, por vezes, tão bons atores. Porque tem um lugar fácil de ser ator, é a igreja, né? E a gente está ali, convive ali, aquelas 2 horinhas, ali é muito fácil nós passarmos uma imagem daquilo que nós não somos, né? Mas nós temos que ser sinceros.
sem cera, sem falsidade. E isso é demonstrado quando eu reconheço no outro as falhas que eu também tenho. E isso não me faz passar o pano nele, isso não me faz apoiá-lo nas suas maldades. Não é isso, porque a Bíblia disse lá no capítulo 1 que quem aprova e tolera é culpado, mas me faz olhar com um olhar de amor, exortar com amor, me preocupar, chamar para perto, fortalecer. E quando eu não faço, eu encho, como diz no verso 5, eu acumulo para mim ira que vai ser revelada no juízo de Deus. Agora Deus começa a falar a partir do verso 6, como ele julga segundo as obras e sem exceção de pessoas. Ele diz no verso 6: Ele, Deus, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Parece aqui uma aparente tensão, né? Porque Romanos fala da justificação pela fé, não por obras, mas afirma juízo segundo as obras. Como conciliar isso? Primeiro, a fé é o meio de justificação e as obras são a evidência dessa fé. Ou seja, no juízo final, claro que Deus não vai pedir um print da nossa fé interna, mas Ele vai mostrar as obras como prova daquilo que estava no nosso coração. Eu não sei se os irmãos já ouviram, talvez os irmãos mais antigos na fé, às vezes alguns pregadores traziam uma imagem, principalmente pregadores mais evangelistas, traziam uma imagem de um telão no juízo final, em que às vezes nós, quando estivermos lá no juízo final, Deus vai fazer passar o filme da nossa vida e as nossas obras vão ser mostradas e nós vamos ser condenados pelas nossas obras. Não sei se alguém já ouviu essa ideia do telão no juízo final, é bastante popular. Em pregações, em ilustrações, mas claro que isso não é uma ilustração, uma descrição literal daquilo que a Bíblia diz, né? Mas é uma figura de linguagem, né? Uma maneira simbólica de falar da plena revelação das nossas obras diante de Deus, né? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tudo será revelado. A ideia central e verdadeira é que nada ficará oculto diante de Deus. E Jesus afirmou isso muito claramente, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, né? E Paulo confirma isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo. E, portanto, tudo o que nós fazemos e vamos fazer será revelado, inclusive as intenções do coração, né? Essa ideia do telão, essa figura do telão, surgiu como uma forma ah, pedagógica, não literal, para explicar essa revelação, especialmente no meio mais evangelístico. Essa imagem, ela ajuda as pessoas a entender o conceito de que nada escapa ao olhar de Deus e que no juízo tudo será exposto à luz. Mas a Bíblia, obviamente, não fala de nenhum telão, né? Obviamente não fala de nenhum telão, nem de um filme de vida sendo projetado. Mas, respondendo agora aqui à Ângela, que perguntou que não é um exagero, a Bíblia usa um simbolismo semelhante. Numa altura em que não havia telões nem televisões, havia livros, né? Então abriram-se os livros, Apocalipse capítulo 20, verso 12, lá no juízo final. Então abriram-se os livros e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, numa altura em que não havia televisões, não havia tecnologia, Paulo usou aquilo que havia. Os livros também, eu não acredito que seja um livro literal, mas que esse livro representa a perfeita memória e justiça de Deus, e claro que não um aparato tecnológico celestial, obviamente. Agora, o ponto real é que
as nossas obras, obviamente não será num telão. A Bíblia diz que será um livro, não sei se é literal ou não, mas o princípio por trás é verdade. O importante não é se Deus usará um telão, livros ou o próprio olhar de Cristo. O importante de nós termos consciência é que nada estará escondido. Então eu não acho que seja um exagero, porque se nada estará escondido, então não é um exagero. Tudo que nós fizermos, irmãos, está a falar aqui de pessoas condenadas, atenção. No caso, de Apocalipse capítulo 20, ok? Pessoas condenadas. Então, nada será escondido. Tudo será julgado com verdade e justiça e cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Para o crente em Cristo, esse juízo não será para condenação, mas será para galardão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, do 12 ao 15. Obras que são provadas pelo fogo, né? E o que for feito com amor e sinceridade permanecerá. Então, resumindo, não existe essa história do telão na Bíblia, né? Mas essa imagem serve para ilustrar a verdade de que nada ficará oculto diante de Deus e o foco bíblico é transparência do juízo e a justiça perfeita de Cristo. Então, essa imagem de que nada ficará oculto diante de Deus trará recompensas, né? Vem aqui no verso 7, no verso 7 diz, a saber, vida eterna. Cada um vai receber consoante as suas obras. Verso 7, a saber, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, para o salvo em Cristo Jesus, uma vida é marcada por perseverança, não é algo ocasional, né? Hoje o crente é muito inconstante, né? Tá lá a ler a Bíblia com toda a fé e depois, se for preciso, passa um ano sem ler a Bíblia. Mas depois dá outro, vai, pai, vamos ler a Bíblia, vamos orar, só que depois, passado uma semana, já esmorece, né? Não. O cristão, ele deve ser perseverante, não é algo ocasional, é algo constante e deve buscar honra e glória e incorruptibilidade, como diz a palavra, ou seja, coisas que apontam para o agir de Deus na sua vida e não glória humana. Então, a recompensa, né, do verso 6, segundo as obras, será a vida eterna para quem persevera procurando glória e honra e corruptibilidade divina, né? Este é o perfil do salvo. Não, o perfil do salvo não é perfeição, mas transformação, uma nova direção de vida com foco em Deus, né? Às vezes achamos que o crente, né, tem que passar um atestado de perfeição. Não é isso. Mas é uma vida transformada numa nova direção. Eu caminhava num sentido errado e agora eu caminho no sentido certo. E eu vivo uma santificação que é constante na minha vida. Eu vou me aperfeiçoando até o dia que eu estiver com Jesus. Agora, essa é a recompensa, que é a vida eterna para quem persevera e procura a glória de Deus. No verso 8 e 9, a recompensa, quem despreza e pratica essas obras de engano e de falsidade. Ira, verso 8 a 9. Ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro do judeu e também no grego. Olha, então, os descrentes aqui são descritos como facciosos, pessoas teimosas, rebeldes, né? Que montam facções para se levantar contra outras pessoas, que são desobedientes à verdade e que amam a injustiça. Qual vai ser a recompensa? Ira e indignação será a resposta de Deus. Essa ira e indignação, ela já se manifesta no tempo presente, né, da história humana sobre as pessoas que estão afastadas de Deus, né, como nós vimos lá em Romanos 1:18, que Deus os entrega aos seus pecados, mas também será uma ira e indignação futura, porque no futuro essa ira será plenamente aplicada sobre essas pessoas. E tribulação e angústia também, que é uma consequência interna e externa do pecado.
né? Essas palavras tribulação e angústia descreve o peso que o pecado traz sobre as pessoas. Temos muitas pessoas que aparentemente estão bem, mas que vivem numa constante tribulação, numa constante angústia, numa constante tristeza. Então, isso é uma consequência já presente daqueles que rejeitam o Evangelho. São sinais da ira presente, o vazio, a culpa, o desprezo, o medo, a confusão interior. Tudo isso é uma consequência natural de viver em rebeldia contra o Senhor, né? Isso são coisas, como diz o verso 9, que afetam a alma, o interior da pessoa, e vemos também que é algo individual. O verso 9 diz: qualquer homem não tem privilégios étnicos nem sociais. Qualquer homem que seja rebelde, ele vai sofrer a ira, a indignação, a tribulação e a angústia sobre a sua vida, né? Ele diz primeiro do judeu e depois do grego, isso é a ordem cronológica, a salvação ela parte do judeu, não ordem de importância. Atenção, sabermos definir o que é ordem cronológica e importância. Não está a falar de importância, porque Deus não faz exceção de pessoas, mas por ordem cronológica, o Evangelho e a verdade veio primeiro para os judeus. Então, o judeu recebeu mais luz, tem mais privilégios, né? Porque ele já estava em contacto com a verdade de Deus, mas também tem maior responsabilidade. Mas depois o gentio foi alcançado por essa mesma verdade por ordem cronológica. Verso 10: recompensa, mais uma vez, para quem pratica o bem. Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro judeu, depois do grego. Mais uma vez, a mesma ordem cronológica, a mesma salvação para todos e o mesmo princípio de recompensa. Porque para Deus, verso 11, não há exceção de pessoas. Deus não julga por aparência. Ser judeu, ser religioso, ser gentio, ser evangélico. Eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja. Eu sou, sei lá, é tantas coisas que a gente ouve, às vezes, desde que eu me conheço, que eu já sou crente, né? Às vezes eu até me questiono se essas pessoas tiveram uma experiência da conversão ou se elas simplesmente estão na igreja e às vezes nunca se arrependeram dos seus pecados. Então, isso às vezes é uma aparência de religiosidade. Pessoas vivem nessa ilusão, né, como se fosse algo que se adquirisse de pai e mãe, né? Eu não tenho aqui a referência, mas João capítulo 1, verso 13, se não estou em erro, eu acho que é o verso 13, diz assim, João capítulo 1, verso 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que é que João está falando aqui? Nós somos filhos de Deus, não é por herança. Deus não tem netos, Deus tem filhos, e para ser filho de Deus tem que ser através da crença pessoal em Jesus Cristo. Então, Deus não julga por herança, por religiosidade, por ser judeu ou não ser judeu, ou meu pai é cristão, ou meu pai é pastor, ou meu pai é isso, é aquilo. Deus não julga por isso. Deus julga segundo a verdade, segundo as obras e sem a exceção de pessoas. Ele não salva segundo as obras, ainda que a salvação ela tem que acompanhar obras como consequência da salvação, mas as obras podem condenar, né, se a pessoa não se arrepende, não começa a praticar novas obras de acordo com a realidade que ele recebeu e a graça. Agora, Paulo fala aqui sobre a lei externa e a lei interna, né? Que leva àquela discussão dos povos que nunca ouviram o Evangelho. E aqui ele dá assim, nós falámos sobre isso na aula passada, mas ele volta a falar sobre isso. Mas ele volta a falar sobre isso até, até num sentido de afronta contra os judeus. Né? No verso 12 diz: pois todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados. Então, aqui, sem lei, ele está a falar dos gentios que não receberam a lei de Moisés, e sobre a lei está a falar dos judeus. Dois grupos. Atenção, ambos pecaram. Né? Já vou explicar isso aí. O facto do judeu ter a lei
não os faz mais dignos de salvação do que os outros povos, porque os gentios pecaram não conhecendo a lei, mas quebrando a lei moral que existe dentro do coração de todos os seres humanos. Todo ser humano tem um senso de moralidade, né? E mesmo esse senso que é fruto, que eu acredito na teologia se chama graça proveniente, mesmo, mesmo nós sendo às vezes que não conhecemos o Evangelho, guiados por essa graça proveniente, acabamos fazendo coisas erradas também. Acabando por pecar. Então, vemos que aqui Paulo está falando de dois tipos de pessoas que não têm lei, mas pecam porque quebram a lei moral, e os que têm a lei, mas pecaram à mesma porque quebraram essa lei de Moisés, né? O propósito de Paulo, mais uma vez lembrando, é mostrar o grande problema da humanidade, o pecado, e como todos estamos contaminados por ele. Mas você pode se perguntar, mas os fariseus eram tão zelosos, será que os judeus não cumpriram a lei? Porque às vezes podemos questionar, né? Porque eles coavam o mosquito, né? Faziam todos os rituais, mas não cumpriam. Tiago, capítulo 2 verso 10 diz algo muito pesado para nós que queremos viver segundo a lei. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. O que é que Tiago nos ensina? Que a lei de Deus é uma unidade moral perfeita. Ela não é um conjunto de regras independentes, como se alguém pudesse escolher quais obedecer. Mas o que Tiago nos ensina é que romper um único mandamento significa romper com a autoridade de quem legislou, ou seja, Deus. Por isso, quem peca em um único ponto quebra a comunhão com toda a lei. Vamos dar um exemplo prático. Imagina uma corrente. Se você quebrar um único elo dessa corrente, você quebra a corrente inteira, ela deixa de ser útil. Como uma vitrine de vidro. Se você der uma rachadura na vitrine, você compromete todo o vidro. Então, mesmo que o judeu se esforçasse para cumprir toda a lei, em algum momento todos desobedecem alguma coisa. E isso já o fazia digno de condenação. Agora eu convido os irmãos a pensar em vocês mesmos. Vamos olhar somente para os 10 mandamentos. E atenção que a lei não era só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles tinham um desdobramento que davam 613 leis. 613 leis. Agora vamos olhar para nós mesmos e vamos olhar somente porque talvez você pense, não, mas os 10 mandamentos eu cumpro. Talvez você pense assim. Olhe para os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Irmão, sempre que você coloca algo acima de Deus, você está cometendo esse pecado de idolatria. Trabalho, dinheiro, pessoas, prazer, até ministério. Até ministério tem pessoas que colocam a igreja acima de Deus. Tem pessoas que idolatram o seu serviço na igreja. Então pensa, se a gente for olhar para aqui com sinceridade, né? A gente acha que idolatria é ajoelhar-se perante uma imagem. Mas não, é substituir Deus no coração. Então, se a gente for olhar para o primeiro mandamento, se calhar já todos caímos. Eu acredito que talvez todos nós já caímos em algum momento da nossa vida. E isso significa, se eu quebro uma vez, quebro todos. Eu não precisava nem de ir para os outros 9 dos 10. Olha aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Muitos de nós criamos imagens de um Deus a nosso próprio gosto. Um Deus que aceita as nossas vontades, um Deus que é nosso empregado, um Deus que aceita tudo, um Deus bonzinho que nunca julga ninguém. Então, isso também é uma forma subtil de idolatria, moldar Deus à nossa vontade. Olha o terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Quantas vezes nós usamos o nome de Deus sem reverência, em expressões vazias, promessas não cumpridas?
Ou até dizendo em nome de Deus o que o próprio Deus nunca disse. Epá, começa a ficar apertado, né? E só estamos no terceiro. Olha o quarto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O princípio aqui é separar um tempo para Deus, reconhecer que Ele é o centro do nosso descanso. Quantas vezes nós vivemos semanas inteiras sem parar para adorá-lo de verdade, apenas correndo e reclamando? Irmãos, apertou, hein? Ainda faltam seis. Honra teu pai e tua mãe. Mesmo em adultos, às vezes falhamos em honrar pais com palavras, com atitudes, com cuidados. E esse mandamento também representa o respeito a toda a autoridade legítima, algo que quebramos facilmente. Em crianças, quantas vezes nós não contamos uma mentirinha para o pai ou para a mãe, escondemos uma coisa para ele não ver? Irmãos, já somos culpados. Não matarás. Jesus ampliou isso aí. Ele diz assim: qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu de juízo. Ou seja, ódio, rancor, desprezo, desejo de vingança são formas de assassinar no seu coração, no meu coração. Irmãos, nós somos dependentes da graça e misericórdia de Jesus. Não adulterarás. Jesus esclareceu isso. Olha, eu já falei no início, né? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no coração. A pureza que Deus exige é interna e todos falhamos nisso de alguma forma. Não furtarás. O roubo não é só pegar algo material que não é teu, mas às vezes reter o que é devido, enganar, usar o tempo que era da tua família para outras coisas, que era de Deus para outras coisas, os recursos, a confiança. Não dirás falsos testemunhos. Quantas vezes não fazemos isso? Exagerando coisas que dizemos. Às vezes aconteceu assim uma unha e nós contamos um braço inteiro. Isso é um falso testemunho, é exagerar, distorcer a realidade, fofocar, omitir verdades para se proteger. Tudo isso é falso testemunho. Quem nunca fez isso? Verso 10: não cobiçarás. Cobiça é desejar o que é do outro. Posição, bens, beleza, dons, atenção. É um pecado interno, invisível, mas constante na natureza humana. A gente olha para o Instagram da vida, para o Facebook da vida. Ai, como eu queria ter essa casa. Ai, como eu queria ter um carro como o dele. Ai, como eu queria ser rico. Ai, como eu queria ter uma barriga lisa como aquela. Ai, como eu queria ser bonito como ele. Isso é tudo cobiçar, irmãos. Por isso que Paulo está falando assim, Paulo está deixando claro para nós aqui no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 3 de Romanos, nós pecamos e somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Nós temos um problema que nós nunca conseguiremos enfrentar e resolver sozinhos, que é o nosso pecado. E se nós formos sinceros, percebemos que todos nós já violamos cada um desses mandamentos. Se não em ações, pelo menos em pensamentos e intenções. Olha o verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo não está ensinando que alguém será salvo por conseguir guardar a lei perfeitamente. O ponto é, ser ouvinte da lei, ter a Bíblia, frequentar culto, escutar sermão, não torna ninguém justo. Porque o problema do pecado já foi cometido. Porque nós já pecamos. E os nossos atos de justiça não nos tornam justos. A verdadeira justiça teria que ser a perfeita prática da lei, sem falhar em um único ponto, quer em palavras, ações e pensamentos. Algo que Romanos 3 vai mostrar que é impossível, como nós já vimos nos 10 mandamentos.
E aqui ele desmonta completamente a falsa segurança religiosa que o judeu tinha e que nós às vezes temos. Ah, eu tenho a lei, logo eu sou povo de Deus. Ah, eu tenho uma Bíblia, eu leio mais ou menos, logo eu sou filho de Deus. Não! Verso 14 e 15. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles a lei, servem de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também consciência e seus pensamentos, ora acusando-se, ora defendendo-se. Aqui entra aquele conceito da lei moral que o gentio que não conhece a Deus tem. Gentio que tem a lei escrita, né? Que não tem a lei escrita, perdão, mas que ainda assim tem um senso do certo e do errado. A pessoa pode não ser cristã, a pessoa pode não conhecer a Bíblia, mas a pessoa tem um senso, né, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E vive com uma consciência que o acusa e ou que o defende, né? Então, o que Paulo está nos mostrando aqui é que existe uma espécie de lei escrita no coração de cada um conceito de lei natural, moral, que Deus coloca na humanidade, né? Fruto dessa graça proveniente. Ah, e claro que ninguém pode dizer que não sabia ou que não sabe o que é errado, o que é certo. Em qualquer cultura, mesmo que não tenha uma lei, não matarás, sabe que o matar é algo errado, né? Até os povos que não têm Bíblia têm noção de justiça, honra e fidelidade. Mas ainda assim quebram a lei do mesmo jeito, pois tendo um senso de moralidade, também em algum momento violam essa moralidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, tanto judeus como gentios, mesmo tendo uma lei moral no seu coração, eles acabam quebrando essa lei. Verso 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Então, Deus vai julgar o segredo de todos os homens, quer os que têm lei e que pecaram tendo lei, quer os que não têm lei, mas que pecaram rompendo essa lei moral. Deus julgará até os segredos, as coisas que ninguém viu, mas ele viu. Jesus será o juiz. E Paulo, curioso, né? Ele chama aqui o meu evangelho, né? Porque Paulo havia recebido esse evangelho diretamente do Senhor e ele tinha plena convicção daquilo que ele pregava. Não era uma convicção orgulhosa, mas uma certeza de que ele também estava debaixo de tudo isso que ele estava falando. O próprio Paulo reconhecia que ele mesmo estava debaixo de tudo isso que nós estamos falando aqui. Essa incapacidade do homem por si mesmo de ser justo, né? Romanos, agora a partir do 17 até o 24, fala aqui mais especificamente contra o judeu religioso hipócrita que blasfema o nome de Deus. Verso 17 a 20 diz assim: Se tu, porém, que tens o sobrenome judeu, ou seja, que és do povo escolhido, né, repousas na lei e te glorias em Deus, conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e na verdade? Então, Paulo descreve aqui o perfil de um judeu confiante na sua identidade religiosa, aquele que tem o nome judeu, ou seja, o povo da aliança, ele se apoiava na lei e ele se gloria por conhecer a vontade de Deus. E ele acaba se vendo como o guia dos cegos, a luz das trevas e o instrutor e mestre. Então, os judeus se achavam os donos dos oráculos de Deus, né? Como a própria palavra diz. Passando para os dias de hoje, aplicando para nós, às vezes nós achamos isso também, né? Porque somos o povo do Evangelho, recebemos Jesus no nosso coração, então nós achamos que somos também os caras, né? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e às vezes nós passamos isso e achamos que a luz é nossa, que nós brilhamos uma luz própria, mas nos esquecemos que a luz que nós brilhamos é de Jesus, né? E às vezes nós também temos esse pensamento do judeu, né? Porque eu sou evangélico desde sempre, porque eu tenho a doutrina correta, eu conheço a palavra, eu ensino, eu prego, eu discipulo. E claro que esses privilégios não são o problema. O problema é eu confiar mais neles do que na graça do Senhor sobre a minha vida.
E claro que é muito bom quando nós conhecemos a palavra, é muito bom quando nós temos a oportunidade de ser criados num lar evangélico, cristão, tudo certo, mas a minha confiança, a minha certeza não pode estar nessas coisas, a minha certeza deve estar no Senhor que me salvou. Olha o que é que Paulo fala aos Filipenses, uma palavra muito interessante. Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 9, para aqueles que confiam na carne, porque isso é confiar na carne. Não, eu estudei a Bíblia, eu fiz um curso, eu fiz 3 cursos de teologia, eu faço seminário, eu vou lá para a igreja, oro bonito. É os que confiam na carne, esses são os que confiam na carne. E Paulo diz assim: olha, verso 4 de Filipenses 3: bem, que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está, não, vocês acham que você pode confiar na vossa carne? Então eu posso confiar muito mais. Mas, verso 7, mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. O problema aqui é a justiça própria que nós queremos ter, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo está falando aqui dos judeus que se achavam os caras, né? Mas nós somos o povo, né? E verso 21, 23, ele diz da hipocrisia que esse povo vivia e da hipocrisia que nós às vezes vivemos também no meio evangélico. Verso 21, 23. Pois tu que ensinas ao outro, mas não te ensinas a ti mesmo. Pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Tu que abominas os ídolos e roubas os templos. Tu que te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei. Né? São perguntas retóricas que Paulo está fazendo. Olha, acorda, filho. Acorda, você acha que você vai ser salvo por cumprir a lei, mas você não cumpre a lei. Você quer ensinar os outros a andar, mas você não sabe nem gatinhar ainda. Você ensina, mas não vive. Você condena o pecado, mas pratica o pecado escondido. Você abomina o ídolo, mas comete todos os tipos de idolatria, cobiça e roubo, né? Era, aqui há uns anos era proibido, isso era uma história que atravessou muitas igrejas, na Igreja Assembleia de Deus, era proibido televisão, né? Aquelas igrejas mais era proibido televisão, mas muitos pastores tinham a televisão escondida lá no guarda-fato do quarto, para ninguém ver. Mas depois subiam nos púlpitos que proibiam os irmãos de ter televisão, mas eles tinham escondido, né? Então é isso aqui, você prega, mas você não vive o que é que você prega, né? É a diferença entre ortodoxia, que é ter a doutrina certa, e ortopraxia, que é viver a vida certa. Então é muito mais importante eu ter a ortopraxia, eu praticar a doutrina correta, do que eu só conhecer, né? Esse Romanos capítulo 2, ele é um espelho assustador para nós que servimos e pregamos. Líderes, pregadores, professores de Bíblia, qualquer crente, né? Que já apontou muito o dedo para fora e pouco para ele mesmo. Nós podemos ter a doutrina correta. A questão é se nós estamos a ter a prática correta. A ortopraxia é mais importante do que a ortodoxia. Por isso, que a pior coisa, meus irmãos, é a pessoa pregar algo que ela não vive. Viver uma vida de falsidade. Porque mais cedo ou mais tarde, ainda que ninguém aqui nesta terra veja, mas Deus contempla tudo. E o Evangelho nos convida a olhar para nós mesmos. Mas nós estamos olhando só para o lado. Vamos olhar, a Bíblia diz: toma o pão, examine-se o homem a si mesmo, mas nós estamos olhando, ó, o fulano tal não tomou ceia. Ó, o fulano tal tomou ceia, mas ele está em pecado. Olha, o fulano tal tomou o pão, tomou o vinho e o pão, mas ele não é casado. E nós estamos assim, hoje o cristianismo virou esse ninho de víboras, de hipócritas.
Mas o Evangelho nos convida a olhar para nós. Irmãos, me perdoem. Hoje é um texto difícil para nós. Para mim, é para mim também. E pior, nós não só não fazemos o que pregamos muitas vezes, como nós blasfemamos o nome do Senhor, verso 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando o povo de Deus vive de forma contrária ao caráter de Deus, os gentios acabam blasfemando o nome de Deus. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, eles acabam blasfemando Deus, porque o Deus que eles conhecem é a referência que eles veem em nós. Mas a referência que eles veem em nós muitas vezes não é a referência de Deus. É a nossa referência de pecado que tentamos camuflar como sendo de Deus. E nós, às vezes, no lugar de aproximarmos as pessoas de Deus, afastamos as pessoas de Deus com esse nosso olhar hipócrita, farisaico. E pior, às vezes não afastamos só pessoas da igreja, afastamos pessoas do próprio Deus. Quantas vezes não acontece? Pessoas que não frequentam a igreja porque conhecem um crente lá no trabalho que rouba, que mente, que engana, que não é honesto. E a pessoa pensa assim: o quê? Ser crente como este aí? Nem pensar, não quer saber dessa igreja onde ele vai. Essa igreja, esse Deus que ele serve, isso é o Deus do diabo. Entendem? Como que nós às vezes podemos ser a causa para que o nome de Deus seja blasfemado? Romanos capítulo 25. A circuncisão, olha ele agora voltando para a questão da lei. A circuncisão, com efeito, tem valor. Você quer que circuncidar? Ok, boa. Tem valor. Se praticar a lei. Quer circuncidar? Que, eu não vou comer carne de porco. Você quer? Ok, fica tudo. Eu não vou trabalhar no sábado. Ok, então não come camarão, não come polvo. Tem uma série de coisas aí, vai ver a lei. E pratica todos. Hipocrisia, nós queremos viver debaixo da lei. Verso 25: a circuncisão com efeito tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, esse sinal que Deus tinha dado a Abraão, como a marca do povo de Deus, uma marca física, né? Era um símbolo de algo que viria. Hoje o nosso selo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora, a circuncisão tem valor? Paulo diz, ele tem valor, mas ele está condicionada à obediência, e nós já vimos ser impossível devido à natureza caída do homem. Então, se o judeu é transgressor da lei, esse sinal perde o seu significado. Olha o que é que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 2 e 3, porque ali havia aquele povo ali, lá na igreja da Galáxia, que queria obrigar os cristãos a circuncidar, a guardar o sábado, a praticar as festas religiosas. E Paulo diz, ok, verso 2 do Gálatas, capítulo 5, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. E isso serve um pouco para nós também, quando Paulo fala da circuncisão e dessa circuncisão falsa que eles faziam porque depois não cumpriam. É a mesma coisa que às vezes nós batizamos, tomamos ceia, somos membros de uma igreja, temos um cargo de liderança e tudo isso tem valor, mas isso não salva ninguém. E tudo isso sem uma vida nova em espírito e em verdade é só um ritual vazio. Verso 26 e 27. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será tida por circuncisão? E aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, o gentio, se cumprirá a lei, não julgará a ti que com a letra da lei e com a circuncisão és transgressor? Paulo faz aqui um argumento que para um judeu era chocante. Um gentio que não é circuncidado, mas que vive em obediência a Deus, é mais aliançado com Deus do que um judeu circuncidado desobediente.
é de frisar aqui que Paulo está falando de uma situação hipotética. Ele está falando, olha, se os gentios conseguissem guardar todos os preceitos da lei, mesmo que eles não fossem circuncidados, né? Então eles seriam mais justos, né? E seriam mais santos do que vocês, sendo circuncidados e não guardando nada, né? É uma situação hipotética. Paulo não está dizendo que seria possível o gentio ou qualquer pessoa guardar toda a lei, né? Mas que se caso só fosse possível, a obediência à lei teria o mesmo efeito tanto sobre o gentio como sobre o judeu, né? Paulo está desmontando aqui a confiança em um privilégio religioso externo, como o ritual de circuncisão, né? Versos 28 e 29, para terminarmos, aguarde só mais um segundinho, porque não é judeu quem apenas é exteriormente, nem é circuncisão a que somente é feita na carne. Quando Paulo está falando assim, não é judeu, não é povo de Deus, quem o é por aparência, porque eu deixo crescer as minhas patilhas, porque eu circunciso a pele do meu prepúcio, né? Porque eu tenho um chapéu de judeu. Não é judeu, o povo de Deus, apenas o exterior, nem a circuncisão, aquela que é feita na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, na circuncisão do seu coração, no espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas procede de Deus. E aqui termina esse capítulo, e é o clímax do capítulo. Ou seja, não é judeu o povo de Deus só quem tem sangue de judeu, só quem tem tradição de judeu, só quem tem marca no corpo, só quem cumpre rituais. O verdadeiro judeu, entenda-se, povo de Deus, é aquele que vive no interior uma luta contra a sua carne, que circuncisou o seu coração para a verdade do Evangelho, que é operada pelo Espírito, agindo nele pela fé e não pelo cumprimento de regras. E essa ideia não é uma ideia do Novo Testamento. Essa ideia já estava lá em Deuteronômio 10:16. Circuncidai o vosso coração. Jeremias 4:4 chama o povo a uma circuncisão espiritual. E Paulo está aqui preparando o terreno para definir que o povo de Deus é definido por fé e não por etnia ou prática religiosa, que a verdadeira obra de Deus é interior, pelo Espírito Santo, e não como algo externo, e cujo louvor, como termina esse capítulo, não procede de homens, mas de Deus. O verdadeiro homem de Deus não vive atrás de aplausos para mostrar ser seja o que for. O verdadeiro homem de Deus vive para agradar a Deus, vive do aplauso de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Queria 2 minutinhos, não saia, 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se alguém tem alguma pergunta aqui no chat, eu não consegui estar com atenção, porque eu quando estou aqui a ministrar não consigo ler nada, só assim muito raramente. Só se for uma coisa muito rápida. Mas não sei se alguém tem alguma pergunta que queira perguntar. Eu tenho. Pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. William. Alô, eu queria perguntar, porque a igreja ortodoxa que o senhor falou desortodoxa, tem Não. alguma coisa a ver? Então, a Igreja Ortodoxa não tem a ver com a ortodoxia cristã. A Sim. Igreja Ortodoxa foi o resultado do cisma de 1054, em que a Igreja de Roma se distancia da Igreja Bizantina, em Constantinopla. E hoje a Igreja Ortodoxa grega, e é da Turquia para lá, Grécia, a Rússia, Síria, é aquilo que nós conhecemos como Igreja Ortodoxa, que é muito parecida com a Igreja Católica, né? Na Hum. realidade, tanto a Católica Romana como a Igreja Ortodoxa saíram do mesmo meio, da primeira divisão da Igreja em 1054. Por incrível que pareça, a primeira divisão da Igreja não foi na Reforma Protestante. A primeira igreja protestante foi a Igreja Católica Romana. É só estudarmos um bocadinho de história da igreja. Cisma de 1054, se os irmãos quiserem
pesquisar no Google, podemos um dia estudar sobre isso. Foi quando a Igreja Católica Romana se separou do resto da Igreja, dando origem à Igreja Ortodoxa Grega e à Igreja Católica Romana, que o seu próprio nome já é uma contradição, porque católica é universal e ela diz é universal romana, o que não faz muito sentido. Mas quando eu falo ortodoxia, ortodoxia não diz respeito a uma religião, diz respeito a uma prática. Quando eu falo que o irmão é ortodoxo, não é que ele pertence à religião ortodoxa grega, mas que ele pratica a religião como ela foi criada desde o início, né? A doutrina dos apóstolos é a doutrina ortodoxa, a doutrina verdadeira. Então, o termo ortodoxo não está linkado exclusivamente a uma religião, assim como o termo protestante também não está. Eu posso ir para ali protestar porque o salário está muito ruim. E isso não faz de mim um protestante cristão, né? Faz de mim um protestante de outra área. A mesma coisa com a ortodoxia. Existe a Igreja Ortodoxa Bizantina do Oriente e existe a prática ortodoxa da doutrina, a doutrina dos apóstolos. São palavras que significam fidelidade aos ensinos originais. Amém? Amém, pastor. Obrigada. Amém. Obrigado. Irmãos, vamos orar, vamos terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por esse estudo, por esse momento, por essa palavra que nos confronta, que nos faz olhar para nós, que nos faz considerar a nossa atitude em relação aos nossos irmãos, às vezes mais fracos na fé, mas que sabemos que são tão importantes na igreja e que o Senhor ama também. Que a gente possa não apontar o dedo, mas que a gente olhe para o nosso interior e buscar mudar para sermos consoante à imagem do teu Filho amado e ajudar aqueles que estão em dificuldade na fé, amando, exortando com amor e dando a mão para caminharmos juntos na tua presença. Obrigado por tudo, abençoa, Pai, a vida de cada um que aqui esteve nesse momento e que essa palavra possa fazer morada nos nossos corações para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Amém. Boa noite, pastor. Oi, Johnny. Você tá bom? Bom demais. Tudo. Amém. Bom te ver aí, meu irmão. Você tá me vendo? Outra. E aí? Um Peraí que o abraço som tá aí. baixo. Um Ah, botei abraço na para fonte. você. Um abraço para a esposa. Ela tá aqui do lado, a gente tá... já vai jantar. Bem, bom Ô, apetite. pastor, só uma pergunta. Fala, meu irmão. É, o senhor, o senhor é, o senhor falou sobre o título dos versículos, não foi? Logo no Sim, começo. Qual é o título sim. do primeiro capítulo? Na realidade, os títulos são notas extra-bíblicas, né? Aham. Ah, mas eu dei os capítulos normalmente não tinham títulos, mas para nos ajudar a estudar, Sim. a teologia ela foi acrescentando às escrituras esses títulos para nos ajudar a estudar. Uhum. Nos primeiros, eu dividi esse texto, por exemplo, em algumas partes em algumas partes. Por exemplo, aqui do capítulo, do verso 1 ao verso 5, fala aqui do moralista que está condenado, né? Depois eu Uhum. fiz uma outra subdivisão do 6 ao 11, né? O Deus que julga segundo as obras, sem Uhum. exceção de pessoas. Depois eu fiz aqui mais um subcapítulo do 12 ao 16, né? Essa questão da lei externa, né? Que é a lei escrita, e a lei interna, que é aquela lei moral que todo ser humano tem, não é? Sim. E depois tem mais aqui alguns subcapítulos que eu fiz. Do 17 ao 24 fala aqui do judeu religioso e da hipocrisia, né? Sim. Que fazem as pessoas blasfemar o nome de Jesus.
e acaba com a verdadeira circuncisão, do 25 ao 29, a verdadeira circuncisão e o verdadeiro judeu. Mas esses títulos que nós vemos às vezes até no rodapé das nossas Bíblias são acrescentos extra-bíblicos para nos ajudarem, né, a estudar melhor, Sim, sim. mas eles não fazem parte do texto original. Uhum. Não, não, sim, eu percebi. Era só mesmo para colocar aqui. Porque o senhor falou Amém. aí, só que eu não peguei. É muito rápido O do também, primeiro capítulo. muito rápido. Às vezes eu sou rápido demais. Mas a ideia é, o primeiro capítulo de Romanos é mostrar a depravação de todos aqueles sem Cristo, sem Deus, e Aham. agora do capítulo 2 é a depravação de todos aqueles que se dizem religiosos. Uhum. Sim. Amém? Ok. Meu irmão, Deus Amém. abençoe. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.